Olá, muito boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live do Brinca Yoga, primeira live do nosso ano de 2023, onde com muito prazer eu vou estar aqui oferecendo os meus saberes, partilhando com vocês os meus conhecimentos nesses mais de 20 anos de trabalho com yoga, mais de 15 anos de trabalho de yoga com crianças, onde é uma fonte tão grande de inspiração para mim. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos que vão chegando. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Bom, antes da gente começar, vamos fazer um aquece aqui, porque, claro, a gente está às vésperas da Semana Brinca Yoga. Estou super feliz que vai ser um momento onde eu vou realmente oferecer muitas coisas incríveis para vocês que me seguem, né? São aulas gratuitas que eu vou estar fornecendo do dia 27 da semana que vem, segunda-feira, 27/2, até o dia 3 de março, sexta-feira. Então é uma semana muito bacana, onde a gente tem muitas partilhas, onde eu conheço as pessoas que me seguem, meus fãs, escuto suas dúvidas. É um momento onde eu abro uma sala de aula, eu dou aula, né, todos os dias nesse horário. Vou falar aqui para vocês, a gente tem aqui o Yoga para Crianças na segunda-feira. Então uma aula para contar um pouco sobre o que é esse Yoga para Crianças, né? Como que ele se desenvolve, quais são os tópicos importantes para a gente saber diferenciar e organizar uma aula de yoga para crianças, né? Quais são as particularidades. Depois, no dia 28, a gente tem Yoga na Escola e BNCC, então explicando um pouco, partilhando dos meus saberes de muitas intervenções já em escolas, né? Então, de muitas formas diferentes, com famílias, extracurricular, dentro da grade curricular. Então, como que isso se dá, como é que você pode agir, né? Qual seria teu primeiro contato aí com uma escola e como que a gente comunica, né, os nossos conteúdos de yoga para crianças aliados à BNCC. Né? Na formação do Brinca Yoga, a gente tem um planejamento especial para você pronto, fazendo essa transversalidade, né, entre o yoga e os conteúdos do BNCC. Então, uma maravilha, tá tudo pronto lá na formação. E no dia 28, a gente tem uma aula especial falando sobre inclusão na prática com a Fiamma Gabriele, desculpe, que ela é nossa aluna do Brinca Yoga e ela é uma especialista em inclusão, ela vem da dança e ela vai estar falando sobre as práticas inclusivas dentro das práticas de yoga para crianças, como que a gente adapta nossas aulas de yoga, né? Vai trazer um ou outro exercício, assim, para a gente já começar. Ela vai estar junto com a gente no próximo grupo de formação. Depois, no dia 1, a gente vai falar de yoga e emoções, um tema que está intimamente interligado, né, gente? Não tem como a gente falar de yoga para crianças e não falar do desenvolvimento emocional, esse tópico que quem me segue aqui sabe que é muito importante. Né, eu tenho um curso especial falando de yoga e emoções, que chama Brinca Yoga das Emoções, onde as práticas de yoga estão a serviço do desenvolvimento emocional das crianças, instruindo educadores, familiares, professores, né, como que a gente pode lidar com essa nova realidade, né, onde a gente quer que as crianças sejam assertivas, onde a gente quer que as crianças sejam mais autônomas, onde a gente quer que elas aprendam a se autorregular. Então, como que as ferramentas de yoga podem ajudar, né? E depois a gente tem mais um tema de yoga e inclusão com uma outra profissional incrível que chama Roselaine Pontes. Ela é uma psicopedagoga e ela vai estar também comigo na formação no próximo semestre. Então, quem tiver aí na Semana Brinca Yoga vai ter essa aula especial com ela, onde ela vai falar da importância desse olhar inclusivo dentro das práticas de yoga para crianças. É um tema muito relevante porque cada vez mais, principalmente quem trabalha com escola, a gente tem muitos alunos de inclusão, né? E de várias maneiras. Inclusão, quando a gente fala, é um olhar do educador, né? A nossa prática tem que ser inclusiva, independente de quem está ali do outro lado. A Fiamma, inclusive, vai falar sobre a representatividade, né? Na aula dela na terça-feira. E a Rose vem na quinta para falar um pouquinho mais do que são os diferentes espectros, né, que a gente tem, assim, os diferentes transtornos voltados para um lado mais psíquico, né, o que é a falta o déficit de atenção, o que é o transtorno do autismo, o que é a síndrome de Down, como que a gente pode estar abordando isso em sala de aula, a importância desse olhar inclusivo,
né, dentro das nossas práticas. É um tema que é muito fundamental para a gente que quer realmente se profissionalizar na área de yoga para crianças. E aí, no final da semana, claro, na sexta-feira, eu vou deixar para vocês uma aula muito especial falando sobre yoga lúdico, que é aqui o meu tema do Brinca Yoga, né? Para quem me segue, já assistiu outras lives, e para quem assiste aí o meu podcast, sabe que esse é um tema muito importante e vital dentro do Brinca Yoga, até o próprio nome já diz, né? Então eu vou estar falando um pouco sobre como que é esse yoga lúdico, quais são as diferenças do yoga que não é lúdico para o yoga lúdico, tudo que é lúdico pode estar dentro da prática de yoga, como é que isso funciona, né? Então vai ser uma aula bem especial na sexta-feira. E aí a gente vai estar abrindo então as inscrições promocionais para a próxima formação em Brinca Yoga 2023, o primeiro grupo que a gente vai ter de trabalho. Algumas pessoas já entraram, né, desde o ano passado, são todos bem-vindos, mas as mentorias elas vão começar em março. A gente tem seis mentorias marcadas, né, nesse semestre online, ao vivo. Então é muito importante a gente ter um grupo de estudos, né, de pessoas que caminham juntas para tirar suas dúvidas, para partilhar. Então na sexta-feira, assim que termina a semana Brinca Yoga, a gente começa aí as inscrições promocionais de sexta a domingo. Então você que segue, que tem vontade de se inscrever, que quer conhecer mais, fazer teu investimento, acompanha a semana Brinca Yoga. O link para você se inscrever tá na minha bio, é bem simples, é só deixar seu e-mail, entrar no grupinho do WhatsApp e esperar o link das aulas e o link do replay. O replay das aulas dessa semana, eles vão estar disponíveis só até sexta-feira, ou até domingo, desculpa, até o dia 5, quando encerra as inscrições, e aí encerra também essas aulas gratuitas disponíveis para você que não pode acompanhar ao vivo, mas quer estar acompanhando o conteúdo gravado, né? Então é muito importante que você participe dos grupos. Bom, o que mais a gente tem para falar sobre o podcast também? Quem não segue, quem nunca ouviu, dá uma olhadinha lá no meu Spotify, no canal do Brinca Yoga. Tem aí esse podcast maravilhoso. Eu lanço conhecimentos a cada 15 dias, mais ou menos, né? 2 vezes por mês. Eu lanço algumas aulas que já foram gravadas, aulas novas, aulas exclusivas. Então é uma oportunidade de reciclar esse conhecimento todo, de você me acompanhar e ouvindo enquanto você dirige, enquanto você cozinha, enquanto você tá de manhã ajeitando as coisas da sua casa. Então é um momento muito legal de estar recebendo aí o conhecimento com essa nova fonte, né, dos áudios. Acho muito rico, eu adoro ouvir podcast e fazer as coisas da minha vida. Bom, outra coisa especial para você que está aí e está acompanhando, claro, vai ter um cupom especial para o baralho Brinca Yoga, tá aqui, ó. Então, quem quiser adquirir o baralho Brinca Yoga, que está assistindo a live, até sexta-feira, cupom LIVE, 20% de desconto para você que entra e quer ter já o teu baralho. E quem compra o baralho tem direito, com desconto, né, a fazer a formação em Brinca Yoga. Porque a formação, ela já vem com o baralho, né? Ele é como um material de apoio, ele é um material didático da formação. Então é importante você já saber que você já tem o baralho, você já tem o desconto aí do baralho na sua formação, para você investir e já começar a planejar as suas aulas, né? Com muita ludicidade, com material de qualidade. Bom, mas deixando esse aquece, entrando no tema da nossa aula, a gente está aqui hoje para falar sobre desenvolvimento infantil e yoga. É um tema que é muito importante, né? Porque a gente precisa pensar como que as crianças se desenvolvem, como que o yoga pode estar auxiliando, né? O que o yoga de fato pode auxiliar no desenvolvimento infantil. Né, a gente conhece já alguns benefícios, quem pratica yoga já sentiu no próprio corpo, né, esses benefícios no corpo, na mente, e ao longo do tempo também, porque o yoga também ele é uma medicina, né, a gente precisa de um tempo praticando yoga para a gente ir sentindo mesmo os efeitos, e assim nas crianças também, né, por isso que eu costumo dizer para as minhas alunas do Brinca Yoga que nós estamos plantando as sementinhas do futuro, vamos ali plantando, regando, né, para a gente conseguir tá fazendo uma hora essa florzinha brotar, né? A Juliana falando aqui que fechou uma parceria num colégio, parabéns, querida. Esse começo de ano é muito importante, né? Dentro da formação do Brinca Yoga, eu tenho um olhar muito especial para os planejamentos, principalmente para que a gente possa estar levando o nosso trabalho com bastante qualidade, com bastante seriedade, né? O yoga ele traz
ele traz essa necessidade da gente estudar mais profundamente, não só os temas do yoga, mas todos os temas relacionados ao desenvolvimento infantil, né, que é o tema aqui da nossa live. Vem assim, Juliana, inscreva-se aí na Semana Brinca Yoga e quem sabe até na formação, né, será muito bem-vinda. Então, as crianças, o yoga, ele pode estar auxiliando no desenvolvimento infantil desde a gestação. Olha que coisa incrível, tem yoga para gestantes, né? Então eu também dou aula de yoga para gestantes, tenho curso de yoga para gestantes, é muito especial mesmo a gestante que começa a praticar o yoga, inclusive antes, né, na concepção do próprio bebê, né, a atitude mental da mãe, a atitude mental do pai, né, se eles são buscadores espirituais, se eles têm essa consciência, né, do que eles estão produzindo ali na hora, do momento da concepção do bebê. Isso é uma riqueza, né? A gente abre uma portinha dourada para um ser especial chegar até nós nesse estado de consciência, né? De todas as nossas atitudes, essa presença que a gente traz para tudo que a gente faz na nossa vida, né? Então, os benefícios, né? O desenvolvimento infantil, ele já começa lá na concepção desse bebê, né? No estado da medicina do Ayurveda nos traz muito isso, né? Qual é o estado da mente de cada um dos genitores, né? Como eles estavam, mais passionais, melancólicos, a alimentação. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento desse feto. E ali, a grávida que busca, né, o yoga como um apoio para a sua gestação, ela já começa a beneficiar enormemente aquele bebê, aquele novo ser, né? Que depois vai parar nas nossas aulinhas de yoga. Então, ali os pranayamas, né, já vão ajudando ela a abrir espaço no próprio corpo dela, na mente dela, principalmente, né, para receber aquela nova vida, receber todas as transformações que ela vai passar. O yoga traz inúmeros benefícios físicos, né, nesse momento para a mamãe, para que ela tenha um novo eixo de equilíbrio no seu próprio corpo, para que ela saiba lidar melhor, né, com tanto volume líquido a mais que ela tem no seu corpo. Então, tem muitos benefícios, mas para a gestação, para aquela nova vida que vem, né, o yoga principalmente vai desenvolvendo essa saúde integral da mamãe. Porque a criança, no seu primeiro setênio, né, até os primeiros 7 anos, e acho que até depois, né, gente, mas assim, o vínculo muito estreito que a criança tem com a mãe, com os familiares, é muito grande, né? Então, eu tenho vários exemplos de crianças que às vezes chegam para mim para as aulas de yoga e com temas relacionados, ele não presta muito atenção, a gente está desconfiando que tem déficit de atenção, e a gente vai ver que tem déficit de presença. A gente faz uma análise mais apurada, assim, a gente percebe que essa relação com os genitores é muito estreita, né, com a mãe, com o pai. Então, a gente trazer essa consciência, né, para a família, principalmente a família que busca o yoga já desde esse momento da gestação, é muito interessante, né, porque o fortalecimento de vínculos é maior, a mamãe que medita, ela começa a ter mais consciência sobre si, sobre o seu corpo, a ter um vínculo mais estreito com aquele bebê. Tem várias práticas especiais que a gente faz, né, de mãe e bebê, meditações para sentir o bebê, para imaginar ele já chegando. E depois o bebezinho, né, o bebezinho a gente costuma dizer que tem uma fase muito especial com massagens, e aí cada família vai ter o seu tempo, vai ter o seu ritmo, mas eu tenho um olhar que no primeiro momento, até os 2 anos, o olhar principal que a gente tem que ter é com a mamãe. A mamãe é que fica meio crazy com aquele bebê novo que chegou e ela que realmente precisa de um auxílio para se organizar, se harmonizar melhor no puerpério. Isso vai ser super saudável para a saúde familiar como um todo, né? E para a criança também. Agora é possível, né? Algumas pessoas me perguntam, é possível o bebezinho já se desenvolver com yoga numa creche, por exemplo? Claro que é, né? A gente tem o Baby Yoga que se dá em algumas maneiras, né? Mas uma das maneiras é na família, né? A gente ir atender a família, aí a gente pode ter um olhar maior para a mamãe, né? O bebê ele fica mais assim coadjuvante da nossa aula, para que ela fique lúdica, para que ela esteja incluindo aquele bebê, né, nas práticas, mas o foco é a gente trabalhar a mamãe para que ela possa relaxar, respirar, se alongar, cuidar da lombar, cuidar aqui da torácica, né, que tá aqui com
com aquele bebê amamentando. Então tem toda essa visão, né, desse desenvolvimento desse bebê saudável, principalmente com relação à saúde emocional, psíquica, né, desse vínculo que mãe e bebê estabelecem até os 2 anos. Se a gente atende o bebê já logo numa creche, a gente não tem cuidado, não tem contato com a mamãe, né? Então não tem problema. O yoga ajuda e desenvolve muitas crianças também nessa fase, aonde eles têm, nesse momento de meses até 2 anos, né? Então a gente pensa que a criança ela tá aí nessa fase grande de descobertas, né? A mente ela está assim muito atenta, né, a tudo, a fazer novas conexões, a aprender a andar, né, a ficar ereto, a segurar, a fazer pinça com os 3 dedinhos, a começar a falar. Então essas aulas para crianças tão pequenas, gente, elas são como assim uma aula de música yoga, né? Então essa é a visão mais próxima que eu posso trazer para vocês que não conhecem. Oi, Awak, meu aluno querido. Então, essas aulas de música yoga para bebês, né? Então a gente precisa ter um repertório grande de músicas, de movimento, levar bastante elementos, né, visuais, que a criança possa seguir os estímulos mentais que ela precisa, brincadeiras que ela precisa desenvolver, né? E ali a gente vai introduzindo alguns conceitos do yoga. Como eu digo, né, vamos plantando sementinhas, né, de pouquinho em pouquinho, pouquinhas coisas. Aquele bebê já começa a se desenvolver, né, a gente já começa a fazer algumas posturas fáceis. O baralho ajuda muito. O baralho nos ajuda muito sempre, gente. Não é só para fazer propaganda do baralho, mas ele é uma ferramenta de alguém que dá aula há muitos anos, né? Que sou eu, por acaso. Mas o baralho ele nos ajuda a trazer posturas novas, ele nos ajuda a despertar a curiosidade, ele tem cores, né? Ele tem poemas, então posturinhas como essa, que é a borboleta, né? Que tem música popular envolvida, que tem movimento, que lembra borboleta, que dá para fazer desenho de borboleta, asa de borboleta. Então, assim, ele tem um repertório que cresce muito, né? Então, para o Baby Yoga, que eles estão nessa fase do desenvolvimento, principalmente motor, né? Onde eles estão aprendendo a caminhar, andar, correr, pular, saltar, rolar, né? Então, a gente pode explorar toda essa movimentação, trazendo desafios, criando circuitos para que eles percorram e várias coisas acontecem, né? Então é uma fase que o yoga pode ajudar bastante. E a gente tem como trabalhar com eles também algumas coisas relacionadas à respiração, né? Começar a trazer uma maior consciência, principalmente visual da respiração. Eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, né? Os pranayamas, né, o primeiro ensinamento que a criança vai ter é um ensinamento mais objetivo, né? A criança ela vai do concreto para algo mais abstrato. Então esses primeiros anos, as primeiras respirações são todas para que ela comece a perceber, a notar que ela respira, porque ela não sabe, é algo tão automático, né? Sabe nem que tem 2 narinas, é muito curioso. Então a gente começa a trazer para as crianças os cataventos, lenço, bolinha, canudo, aquela canetinha que sopra, enfim, um monte de jogos e opções criativas que a gente pode fazer para que elas tenham em mente, né, e comecem a perceber a sua respiração, para daí ela aprender a regular a sua respiração um pouco mais para frente, talvez, né, a partir de 4, 5, 6 anos ela já começa a ter um controle maior, a entender o que é inspira e expira, ela já visualizou muitas vezes, então às vezes ela consegue até fechar os olhinhos para sentir a própria respiração. Então esse é um desenvolvimento que vai ajudando. E claro que a respiração, como todos quem me segue já sabe, né, tá muito ligada às emoções. Então a autorregulação, o controle emocional, o gerenciamento das próprias emoções, ele passa por esse lugar, é uma ferramenta muito poderosa para nós também, né? O yoga também nos dá essa medicina, né, da respiração, né, gratuita, gente, que está ali fluindo todo o tempo dentro do nosso corpo, né, e que a gente às vezes não se dá conta. Então o yoga nos ensina a respirar com consciência, né, contando, visualizando cores, por uma narina, por outra narina, imaginando um triângulo, respiração quadrada, respiração circular. Tem uma série de técnicas que ajudam a gente
aí trazendo a nossa mente cada vez mais para a respiração. E é a respiração que é a responsável por avisar o nosso sistema nervoso central que a gente pode parar de secretar adrenalina, a gente pode parar de secretar cortisol, né, que são esses neurotransmissores que nos deixam tão agitados, ansiosos, né, a nós e as crianças. Então tem uma relação muito estreita do yoga no desenvolvimento emocional da criança, né? Independente da sua faixa etária, claro, considerando, né, as possibilidades de cada faixa etária e de cada indivíduo, né? Também tem isso. Quando a gente fala de faixa etária e de desenvolvimento infantil, cada ser é único, né, gente? Exclusivo. Eu não acredito que dá pra gente limitar por faixa etária os exercícios e as práticas. Eu costumo orientar todos os meus alunos, oferece, né? Dá a possibilidade daquela criança de sentir como é que é a respiração, de fechar os olhos, de fazer a meditação, por exemplo, né? Ou de sentir, se conectar com esse fluxo, né, da respiração. Algumas vão fechar os olhos, outras não vão, né? Então a gente oferece sempre, dá essa possibilidade, né? A gente cria essa experiência para elas, né? Então, claro, né, esses são os aspectos assim, um pouco mais profundos do yoga no desenvolvimento infantil, e também tem essa questão corporal, né? E aí a gente tem aqui, olha, no baralho, por exemplo, que fica, você que não é muito da área do yoga, né? Ele é um baralho de yoga. Então, aqui atrás a gente tem os benefícios de cada uma das posturas, né? Então, benefícios focados e inspirados no yoga terapia, né? Que são os meus estudos dentro do Hatha Yoga e do Yoga Terapia. Então aqui você começa a entender, né, quais são os benefícios físicos, porque tem um monte, inúmeros benefícios físicos, né? Por exemplo, essas posturas sentadas, o baralho ele é todo laranja, por quê? Porque as posturas sentadas, que é esse viés, elas vão trabalhar mais profundamente o nosso segundo chakra, por exemplo, né? Que é essa região da nossa faixa abdominal. Então vai fortalecer, vai tonificar, vai ajudar o sistema reprodutor, vai trazer mais tônus para a postura, mais mobilidade para a coluna. Então tem uma série de benefícios especiais, né, de cada uma das posturas. Mas o yoga em geral traz flexibilidade, traz força, traz autoconhecimento. E eu acho que tem uma coisa muito legal também que o yoga para crianças ajuda eles a construírem na sua vida, porque o yoga fala muito sobre limites, né? O yoga ele é uma prática que nos fala sobre o meu limite, o limite do outro, né? Sobre o limite do meu corpo, o limite do meu tendão, o limite do meu músculo, o limite do meu alongamento, o limite da minha mente, né? Porque eu quero fazer uma coisa com a minha cabeça, que eu estou imaginando que eu vou fazer aquela postura, mas o meu corpo não faz aquela postura que eu gostaria de fazer, né? Então o yoga vai trazendo muito essa relação. E aí que a gente entra, por exemplo, com uma prática mais ética do yoga, né? Como é que a gente leva os yamas e niyamas para crianças? A gente leva ensinando na prática, né? Então eles começam a sentir, então vamos fazer um Upavishta Konasana. Peraí, que eu sei que tem gente que não sabe o que é isso. Vamos fazer aqui um Upavishta Konasana. Ó, a gente afasta as pernas e vamos com o tronco à frente. Tá doendo o joelho? Tá doendo a virilha? Vamos observar onde é que é o limite, né? O yoga trabalha com a ahimsa, que é a não violência, o preceito número 1 do yoga. É a não violência com o nosso próprio corpo. Então vamos observar dentro do nosso corpo onde que é esse limite confortável para mim, né? Porque tem criança que assim, você propõe a postura, ela já, não sei fazer. Não, ela não teve paciência para construir dentro dela esse limite saudável, né? E de ir respirando e observando. Então é todo um trabalho que a gente faz com as crianças, uma construção em direção ao seu próprio autoconhecimento, ao seu próprio desenvolvimento saudável, a relação com o seu corpo, com seus limites, né? Yoga, gente, nossa, é uma delícia ficar falando de yoga, né? É uma medicina tão completa, tão profunda, que fala da relação da gente com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções, né? Então, tem benefícios muito profundos para a criança também, relacionados ao seu próprio corpo. Crianças que ficam hoje muito tempo no celular, nos aparelhos eletrônicos, que não tem limites, né? Veja só a coisa, né? Porque é importante, limite, gente, ele é amor. Limite é amor. Olha só que coisa, uma criança que cresce sem limites, ela cresce com uma sensação de abandono, né? Ela cresce com uma sensação de ninguém tá me vendo, ninguém se importa,
Então, é muito importante a gente passar por essa frustração que as crianças têm, às vezes, por receberem os limites. Às vezes elas não gostam, elas chiam, elas protestam, né? Da mesma forma que numa postura ela pode estar protestando, então a gente ensina ela a construir o próprio limite, né? O limite que é saudável para mim, o que é bom para mim, até onde é bom para mim, né? E da mesma forma, né, o limite que a gente impõe muitas vezes como pais ou como professores também é saudável, né? Vai ensinando ela a se autorregular, vai ensinando ela a lidar com o próprio corpo, com o espaço, com o corpo do outro, né? Isso também é muito interessante, que é a prática lúdica do yoga para crianças, com inúmeras brincadeiras que a gente faz de duplas, de grupo, de roda, né? Essa experiência que a gente quer trazer para eles também vai trazendo uma maior consciência de mim e do outro, né? Até onde eu vou interagindo com esse outro, até onde é saudável, até onde pode, até onde é respeitoso. Então tem muitas coisas dentro de uma aula de yoga para crianças que a gente nem percebe que é educativo, mas está educando, e vai muito da postura do educador, né? Então a formação em Brinca Yoga, o que a gente busca, né, o que eu busco enquanto educadora, é passar toda essa experiência que eu tive do yoga na minha vida, para compreender que a minha atitude de educador educa, né, com as minhas atitudes muito mais do que a proposta que eu estou falando lá. Isso significa o quê, né? Se a gente está numa roda, se está propondo deles fazerem uma coisa simples, cada um traz uma postura, né? E aí tem uma menina lá na frente que ela não sabe a postura, ela não pensou, ela tá precisando de um tempo maior para imaginar a postura que ela quer trazer. Tem um apressado aqui do meu lado que logo começa a dar ideias. Faz assim, faz assado, levanta a mão, põe para cima. Quer ser o professor no meu lugar, né? Então quer tirar a minha autoridade e quer mandar lá na outra colega o que ela tem que fazer. Então essa atitude que nós temos como educadores de olhar para esse aqui e falar, olha, vamos respirar, vamos se acalmar, vamos respeitar o tempo da outra colega, tá tudo bem, passou tipo 30 segundos, ela ainda tá pensando, vamos aguardar. Então essa mediação muitas vezes que a gente faz na aula, ela tem um significado muito profundo na relação nossa com as crianças e entre eles, né? Então a gente vai construindo esse desenvolvimento infantil também nas nossas aulas, né? Aportando para eles às vezes relações humanas que em outros lugares ele não encontra tão facilmente, principalmente em grupo, né? Porque as crianças elas vêm de grupos onde o que prevalece é a competição, né? Quem é o que tem o melhor desempenho, quem tem a melhor ideia, o que vai mais rápido, o que joga a bola mais longe, o que responde a conta primeiro. E a gente está totalmente livre desse sistema nas nossas aulas de yoga, né? Veja só que bênção, a gente está assim como apartidários, né? A gente está além, né? Para além desse sistema, a gente está ali para trazer autoconhecimento, para trazer saúde, para trazer regulação emocional. Então a gente tem essa liberdade dentro dos nossos planejamentos, dentro da nossa atitude de desenvolver com as crianças esse olhar, né? Compassivo, assertivo, respeitoso, trazendo na nossa postura e na postura que eles desenvolvem nas rodas, nos grupos, nas brincadeiras, nas dinâmicas, né? Então isso é algo assim muito interessante da gente observar e que o yoga, e principalmente o Brinca Yoga, né, auxilia no desenvolvimento infantil, esse olhar da gente, essa preocupação da gente desenvolver uma saúde no nosso grupo, né? Então as brincadeiras e as dinâmicas, eu costumo dizer, brincadeira é coisa séria. A gente não quer só fazer posturas de yoga relacionadas aos animais ou contar uma história e fazer lá os animais. Não, é muito mais do que isso, né? A gente quer estar passando mesmo os valores profundos do yoga para gerar transformação dentro daquelas crianças, né? A transformação que o yoga se propõe, que é uma transformação do nosso mindset, a maneira como a gente pensa o mundo, nosso sistema de crenças, a maneira como a gente se relaciona comigo, com o outro, com o meu corpo, com a minha respiração, com os meus pensamentos, né, com as minhas emoções. Então é muito interessante quando a gente olha para além do nosso físico, né? Então, para quem está tendo o primeiro contato, o yoga, sim, ele trabalha com o nosso corpo, né? A gente tem aqui o baralho maravilhoso, né? Cheio de posturas, olha, com jogos, né? Esse aqui é o nosso baralho do Brinca Yoga, todo fundamentado nos asanas, né? A gente tem aqui todas essas posturas.
Mas o yoga, gente, ele é além do nosso corpo, ele usa do corpo para chegar na nossa mente, né? Para chegar nesse grande hardware que a gente tem aqui dentro, que às vezes está um pouco viciado, arranhado, já vem assim com esse defeito de fábrica. Ai, que divertido. Bom, então o yoga para o desenvolvimento infantil, ele vai trabalhar de muitas maneiras, no nosso corpo, no corpo das crianças e para além do corpo, vai trabalhar numa nova forma de eu me relacionar com as pessoas no mundo, de eu me relacionar comigo mesma, com a natureza, com a respiração, com os pensamentos, e isso vai passar muito através da sua atitude. Por isso que você que trabalha com yoga para crianças ou tem vontade, é muito importante que você se profissionalize, né? Que você busque esse conhecimento, que você busque se aprofundar em temas que são relevantes para o desenvolvimento da infância, né? Histórias, jogos, brincadeiras, músicas, né? Desenvolvimento de valores, educação emocional, que a gente tenha mais acesso a esse conhecimento. Eu costumo dizer que quem começa a adentrar, começa a ver que o investimento é tão grande, porque a gente tem que saber de tantas coisas, né? Para além do yoga, né? Que já é um universo bastante grande. Então o yoga para crianças, ele é um desafio para a gente que quer mesmo abraçar essa ideia, né? A gente chega nas escolas e aí, como eu estou trazendo esse semestre, né, o tema da inclusão, então é um tema assim que é bem recorrente nas aulas, né? Você vai e fala, gente, o que eu faço com esses 3 alunos de inclusão na minha aula? Né? Então a gente tem que se informar, tem que estudar para a gente realmente saber como atender, como passar, né, o que é o yoga, o que é esse estado que o yoga tanto busca, né, de união, de fortalecimento dos vínculos, de conexão comigo mesmo e com a natureza. Bom, autorregulação eu já falei, que é um tema interessante, né, que é a criança aprender a se autorregular, então ela não vai aprender de uma vez, tá? Não é que a gente passou uma vez a pranayama e pronto, ela já aprendeu, não. A gente ensina muitas vezes, né? Cada criança tem o seu ritmo para aprender. Tem crianças que precisam de anos aprendendo, desenvolvendo. Tem crianças que passam por nós e depois de um ano a mãe, o pai volta para a escola, volta para o estúdio e fala, nossa, ele nunca esqueceu aquela respiração, ele usa à noite para dormir, né? Então, assim, aquela história que você contou. Então, realmente, a gente vai plantando as sementes, né? Para ver onde os frutos saem, cada um a seu tempo. Também tem esse tema muito interessante que a gente trabalha a meditação, né, nas aulas de yoga. Então, claro que para o desenvolvimento da concentração, na fase da alfabetização, na fase da puberdade, né, adolescência, pré-adolescência, também é muito importante que a criança tenha à mão esse recurso, né, onde ela consegue estar bem consigo mesma, onde ela consegue transitar da mente externa para interna, externa para interna. É isso que a gente faz o tempo inteiro com as dinâmicas e com as brincadeiras, né? A gente está querendo ensinar para as crianças transitarem, né, nessa fluidez do que é fora, o que é dentro. Como eu vou para fora, tô lá fora, tô aqui dentro. E o que eu faço aqui dentro? Né? Isso que também é bem interessante da gente ensinar e que vai construindo esse desenvolvimento infantil para as crianças passarem pelas transições, né? Porque a infância é maravilhosa, mas ela é cheia de mudanças, né? Quando a gente se acostuma com o corpo, com a forma, cai os dentes. Aí você começa a ter que ler, você começa a ter que escrever, daí é matemática, é ciência, é relacionamento com novos amigos, aí muda de escola, aí muda de cidade. E daí quando tá se acostumando, os hormônios começam a mudar e lá vem a pré-puberdade de novo, né? E a puberdade. Então a infância é uma fase de muitas mudanças e a meditação, os pranayamas, né? Esse conhecimento que eu tenho de mim mesma e do meu corpo, isso ajuda enormemente as crianças a terem um desenvolvimento mais saudável, mais tranquilo, em harmonia, né, com todas essas transições, com todas essas mudanças. Claro que também há, como eu já falei, né, aqui também, mas vou reenfatizar porque estou seguindo a minha listinha, também tem um componente muito legal do desenvolvimento social, né, o yoga para crianças, principalmente para quem desenvolve a metodologia Brinca Yoga, que busca saúde emocional e física e mental do grupo. Então, as dinâmicas elas foram pensadas e preparadas para que o grupo esteja saudável, para que eu consiga me relacionar com o outro, como eu disse, desse lugar de respeito, essa comunicação assertiva,
né, onde todo dia, cada aula, a gente vai auxiliando, mediando conflitos, né, trazendo possibilidades, desenvolvendo mais autonomia. Então eles começam a estarem mais centrados, né, para estarem mais plenos, para conseguir estar se relacionando com os grupos, né, por onde eles transitam, a partir daquele pequeno grupo da nossa aula de yoga, né, que pode ser de 2 crianças, 3, 30 crianças, né. Então como que eu vou lidando comigo mesmo, com o outro, como eu falei isso, da gente estar fazendo sempre a mediação, né, da criança não estar interferindo no trabalho do outro, dando a liberdade de quem não sabe ou não quer não fazer, né? Não exaltando essa competição de que tem que fazer alguma coisa, de que tem que ter a postura perfeita, de que tem que saber fazer imperfeição para estar bem, para estar aprovado, ou para a professora gostar. Isso não existe na nossa aula de yoga, né? A aula de yoga para crianças, para mim, Brinca Yoga, é sempre em roda, né? Nós somos todos iguais, somos todos unidos, somos todos juntos aqui para se desenvolver, inclusive eu, né, como profissional, como pessoa, né? Quem dá aula aí, que eu sei que tem vários alunos vendo, sabe o quanto que a gente se desenvolve dando aula, o quanto a gente aprende com eles, né? Então o desenvolvimento social, ele é muito potencializado na nossa aula, principalmente se o educador tem cada vez mais esse olhar apurado, né, em mediar os conflitos, em ensinar os valores éticos do yoga, puxar cada gancho, cada disputa de lugar, de espaço, de material, né? Essas discussões que elas aparecem nas nossas aulas, elas são muito ricas para a gente, porque é um laboratório vivo, né, do conhecimento, muito melhor do que eu trazer uma Mahatma Gandhi e tal, não que eu não possa, né? É muito legal a gente trazer os conteúdos através de histórias e de uma forma lúdica também, a gente faz isso. Mas quando a situação real acontece ali, aquilo tem um poder de transformação e tem um poder de conhecimento único, ímpar, né? Muito diferente de algo que eu posso trazer de fora para dentro deles, né? Porque aquilo ali aconteceu com eles, é uma vivência celular, né? Eu fiquei com raiva, eu chorei, eu quis intervir, não intervi. Quem olhou só apenas também passou pela experiência do que estava acontecendo. Então, nós educadores que nos propomos a trabalhar com esses grupos e trabalhar yoga, yamas e niyamas, né, que é a base ética e filosófica do yoga, a gente está ensinando muito para eles, né, sobre o desenvolvimento social, sobre a vida, a formação de caráter, a integridade, né, esses valores universais tão importantes e fundamentais, né, que a gente tem na nossa humanidade hoje. E claro que também o yoga trabalha algo que é, assim, muito importante, que é a autoestima. Muito difícil, principalmente, né, nessa fase da pré-adolescência, onde tem muitas mudanças físicas, onde tem mudança na voz, tem mudança no cabelo, tem mudança totalmente no corpo, os hormônios estão assim meio malucos, né? Então, trabalhar a autoestima é algo que não tem preço nunca, né? Assim, em todas as situações é muito importante a gente ter esse olhar para fortalecer a autoestima das crianças. Então, nos jogos, na dinâmica, na brincadeira, no desenvolvimento físico, né? Aquela criança que se sente com maior potência. E como que a gente faz isso? Simples, né? Você vai analisar o teu grupo, você vai ver quais são as posturas que eles estão preparados para fazer. Porque não é porque a criança quer sempre mais novidade que a gente precisa atender o que ela quer. Lembra? Limites também educam, né? Limite também é amor. Então, por mais que a criança queira sempre novidade e coisas diferentes, eu como educador posso ter um olhar para aquele meu grupo e pensar, olha, se eu colocar essas posturas aqui para esse grupo, nossa, eles vão ficar felizes de desenvolver, né? Vão sempre trazer esses pequenos desafios, sabe? Que pode ser ficar na postura da árvore, né? Que é a postura de equilíbrio. Tem crianças que têm bastante dificuldade em se equilibrar, por exemplo, né? Para quem não conhece, né? Postura da árvore. Tem dificuldade. Só de ficar naquela postura, para mim, nossa, já é um grande ganho. Né? Para algumas crianças que têm pouca flexibilidade, a gente trazer uma postura da pinça e ir construindo com eles, né? Cada aula, fazer meia perna, outra meia Janu Sirsasana, né? Que é metade da postura, e depois fazer mais um pouquinho, e na próxima aula propor essa mesma posição, introduzir numa história, num grupo,
Então, quando aquilo acontecer, algumas crianças que têm dificuldade vão ficar super felizes, né? Trazer desafios, né? Essa posição aqui, que é a torção de pé, né? Essa postura que é tão parivrita parsvakonasana. Para algumas pessoas é um grande desafio, claro, respeitando a idade deles, né? Porque se eu proponho uma postura dessa para uma criança de 5, 6 anos, que não se equilibra num pé só ainda, que não sabe torcer o seu corpo direito, que não tem flexibilidade na coluna, ela vai ficar frustrada, né? Ela vai se desmotivar a praticar. Então isso também é interessante, né? A gente pensar dentro do desenvolvimento e do desenvolvimento da autoestima, o quanto que nós somos responsáveis dentro da nossa prática física em manter um tônus de interesse, de expectativa e de desafio, mas que não passe muito da linha, né, do que aquilo que vai desmotivar mesmo, que eles falam, isso aí não é para mim, muito difícil, não consigo, né? E claro, cada ser é particular, né? Cada ser é único, cada corpo é único, cada corpo tem a sua genética, né? Então isso também é interessante, a gente tem algumas brincadeiras. Agora eu me confundi se é na formação do Brinca Yoga, acho que é do Brinca Yoga das Emoções, nesse outro curso que eu tenho, que é o Brinca Yoga das Emoções, tem algumas dinâmicas e brincadeiras para a gente trabalhar essa autoestima, fazendo desenhos, silhuetas, falando um pouco sobre mim mesmo, né? Então isso vai fortalecendo a autoestima deles também, trazendo novas conquistas, né? A saúde integral, de uma forma geral, né? Ela é muito beneficiada das práticas do yoga e desenvolvimento infantil. Eu tenho um podcast dessa semana, é uma aula que eu gravei na faculdade Rudolf Steiner o ano passado, ou retrasado, agora não me lembro, acho que foi o ano passado. Tem uma aluna nossa da formação que está lá, ela me convidou para a gente estar falando sobre meditação e desenvolvimento infantil. Então é um tema que vai complementar aqui essa live de hoje, né, essa aula. Depois você vai lá no podcast e escuta também, para você se aprofundar ainda mais, né, nesse tema de como que a prática de yoga pode estar beneficiando o desenvolvimento das crianças de forma integral, né, não só por ela ser lúdica, por ela ser divertida e por ela ter posturas divertidas dos animais, mas muito além disso, como eu trouxe aqui, né, porque ela pode estar desenvolvendo a saúde integral do grupo, né, ela pode estar formando novos padrões mentais para aquela criança, trazendo novas referências, né, novas formas de lidar com as emoções, dando para ela ferramentas, né, muito importantes como o pranayama, respiração profunda, uma meditação simples, que ela pode aplicar em qualquer momento da vida dela, né, trazendo mais confiança, trazendo mais coragem para lidar com os desafios. Então é muito bonito a gente, como profissional da saúde, do yoga, a gente desenvolve um vínculo muito estreito com as crianças, né? Então elas mesmas trazem os temas e a gente acaba sempre trazendo ali uma dinâmica, uma história, vai atrás, se você não sabe, né, a gente tem amor pela aula, então a gente vai atrás para atender aquele aluno ou para tentar ajudar aquele grupo, né, então isso é muito, muito poderoso também, esse vínculo que a gente cria, né, com eles. Então, lembrando vocês, inscrevam-se na semana do Brinca Yoga, isso aqui foi só um gostinho de quero mais. Na semana a gente vai ter várias aulas aí de segunda a sexta-feira, gratuitas, ficam gravadas para ter o replay até domingo, dia 5, e aí você que tem vontade de participar da formação do Brinca Yoga, já vai namorando a ideia, já vai fazendo as suas contas, já vai estudando possibilidades, porque as inscrições vão estar abertas a partir do dia 3 até o dia 5, no fim de semana que vem, né? Sem ser esse o outro, do dia 3 até o dia 5, a gente vai estar com as inscrições promocionais, sem juros. E acho que também com desconto no baralho, com desconto no Brinca Yoga das Emoções, tem o combo para quem quer fazer todos os cursos e já se adentrar nesse universo, né, do yoga para crianças. E você que chegou agora depois na live, tem um cupom chamado LIVE, 20% de desconto no baralho Brinca Yoga, para eu entregá-lo para você até sexta-feira, botar no correio na segunda. Então, se você gostou, já é o baralho, ele já é uma forma, né, da gente começar a trazer um pouco mais de ludicidade. O baralho vem com umas videoaulas, é muito legal, né? Eu pensei nisso também, de você me levar junto aí com o material, né? Então tem lá como te ensinar a usar, por exemplo, a poesia secreta, né? Todas as posturas têm poesias aqui atrás. Então tem uma brincadeira para as crianças pegarem o gabarito, sempre tem esse gabarito aqui, aí eles têm que adivinhar qual que é a postura.
E tem muitas posturas, tem muitas brincadeiras, também com o jogo, né, com esse tabuleiro aqui, que é o jogo Brinca Yoga, que já é uma prática completa, né, de postura, que já tem também aqui a meditação, o relaxamento. Então, o baralho já é uma ferramenta muito poderosa e importante para você que quer trazer mais ludicidade para suas aulas, é um bom caminho, um bom começo. E quem já adquire o baralho depois pode ter esse desconto da formação, porque a formação inclui o baralho, né? O valor da formação ele já traz aí o baralho Brinca Yoga como material didático para que você estude os asanas. Tem uma aula na formação especial, né, de asanas para crianças. Eu ensino você a construir sequências lúdicas com histórias, com músicas, né? Como que você pensa nesse Vinyasa Yoga, o que pode, o que não pode. Para você se certificar, você tem que me enviar, sim, um planejamento das suas aulas, anual, mensal, tem que montar uma sequência lúdica, né? Porque a ideia é que você tenha qualidade no teu trabalho, que você possa apresentar isso para as escolas. Tem lá um modelo de projeto escolar, como é que você se apresenta para uma escola. E as mentorias desse próximo semestre, né? Uma delas vai falar de yoga para diferentes faixas etárias, né? As mentorias são aulas ao vivo, fazem parte da formação, então você que entra, você tem 2 anos para fazer a formação inteira, né? E nesses 2 anos você pode assistir todas as mentorias que estão lá e elas ficam gravadas para você. E cada semestre eu trago temas novos, né? Então, o semestre passado a gente se aprofundou mais no planejamento e no planejamento com um olhar para adaptar as práticas do yoga a esses temas da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, como que o yoga para criança se comunica, né, com o BNCC, isso foi o semestre passado, essa aula está lá, o planejamento está pronto. Então, todos os alunos que quiserem, esse ano já tem vários alunos apresentando seus projetos em escolas, baseado no BNCC, então isso dá muita credibilidade, né? Você já chega na escola com o planejamento pronto, olha, eu vim fazer isso aqui o ano todo, né? Já tem ali os temas das aulas, como que eu vou fazer, como que eu vou montar, eu te ensino a fazer os planejamentos, né? O planejamento, gente, dentro do yoga para crianças é o nosso Waze, né? É ele que vai dando a direção para onde a gente tem que seguir, você tem uma ideia do que você está fazendo, né? Então, isso a gente vai falar no dia do yoga para crianças, né? Na segunda-feira, na aula gratuita aí da Semana Brinca Yoga, eu vou trazer um pouquinho da importância do planejamento, né? Mas ele é fundamental, né? Não tem como a gente fazer uma aula de yoga para crianças com qualidade ao longo do tempo, né, atendendo um grupo sem planejar, né? Como é que a gente vai saber se eles estão realmente desenvolvendo a respiração profunda, que tipo de asanas eu já dei para essas crianças, né? Quais foram os temas que eu linkei junto às minhas práticas de yoga, como que eu trabalho isso junto com a escola, para que a escola valorize o meu trabalho, né? Então, apresentando assim, fazendo também essa junção das nossas práticas de yoga com temas que a escola já trabalha. Então, toda essa orientação a gente tem lá na formação, isso veio do semestre passado. E agora, esse próximo semestre, né, que é a inauguração de 2023, a gente tem 2 convidadas, para você que chegou aí mais no finalzinho da live, né, tem uma psicopedagoga e tem uma mestre em inclusão, em dança inclusiva, tem um livro que é a Fiamma Gabriele, e as 2 vão estar comigo esse semestre para a gente falar sobre inclusão, sobre a Rose, que é psicopedagoga, vai trazer esses temas mais detalhados, né, sobre quais são os tipos de transtornos mentais que existem, como que a gente pode diagnosticar e observar isso nas nossas aulas, como que a gente pode adaptar, né, o nosso olhar para atender essas crianças. Isso é uma realidade que faz parte de todas as escolas do Brasil, né, as crianças elas estão presentes, né, com inclusão, e para que a gente possa atendê-las com qualidade, sabendo o que a gente pode, o que não pode, até onde a gente vai, qual que é o vínculo que a gente pode ter com a família, com as professoras, precisa de um assistente junto com a gente ou não. Então a gente vai tratar de todos esses temas. A Rose vai dar 3 mentorias agora para formação, para quem está na formação, tá? Não é lá na Semana Brinca Yoga, ela vai dar uma aula também para que você a conheça e saiba dos temas que ela vai estar trabalhando, né? Mas isso para a gente incluir nos nossos planejamentos, aprender a fazer, né, essas dinâmicas inclusivas na nossa prática. E a Fiamma, que já é minha aluna, que já conhece o baralho, que já conhece o Brinca Yoga, também está elaborando para a gente aí umas 10 técnicas, mais ou menos, eu acho, de yoga para crianças, dinâmicas que a gente pode trazer a questão da inclusão, né, como que a gente pode estar fazendo essas práticas inclusivas.
Então, trazendo mais qualidade, engrandecendo o teu trabalho, que esse é meu intuito aqui com o Brinca Yoga, é sempre engrandecer o trabalho de todos que estão comigo. Atendo, escuto, todo mundo que vem para a formação tem uma mentoria individual comigo, que é um momento muito importante para mim também, onde eu tenho todo o retorno, né, do que eu estou oferecendo, das minhas videoaulas, do olhar que eu trago, do carinho que eu tenho com cada aluno, e ali eu escuto muito as necessidades de todos os profissionais, né? E as mentorias desse ano, elas são atendendo aos pedidos, para trazer esse olhar bem inclusivo. E também dentro das minhas aulas daí que eu vou dar, eu também tenho uma aula muito legal sobre planejamento e como apresentar os seus projetos, né? Tem muita gente que tem dificuldade de apresentar o projeto, então vai ter uma aula também na formação esse semestre para ensinar o beabá. Como é que eu vou, para onde eu vou, o que eu escrevo. E é isso, gente. Então, prazer enorme em estar aqui com vocês. Inscrevam-se na Semana Brinca Yoga. O link está na minha bio aqui do Instagram, para você que está vendo ao vivo, para você que vai ver o gravado depois. Entra lá na nossa bio para você poder se inscrever, participar e usufruir. E elas são todas gravadas no Zoom. Eu geralmente dou a aula e depois da aula eu fico um pouquinho para ouvir as perguntas. É esse esquema, porque a live aqui, gente, deixa eu até voltar um pouco. Tiveram algumas perguntas, algumas pessoas falaram alguma coisa, mas eu fico tão concentrada, com a minha mente focada no que eu tô passando, e acaba passando desapercebido. Então ali nas aulas da Semana Brinca Yoga fica mais fácil, né? Até é um veículo mais fácil, o Zoom, pra gente conseguir interagir, trocar, você poder abrir e fazer suas perguntas e estar junto comigo também conhecendo um pouco da formação, tá bem? Então, gente, é isso. Muito obrigada pelo seu tempo aqui comigo. Se você chegou agora no finalzinho, volta lá que a live vai estar gravada para você poder assistir e ouvir de novo no final de semana. Um beijo grande. Namastê. Tchau, gente. Um beijo.